calhar avançávamos para a última mesa, desculpem, para o último painel desta mesa, para a última intervenção, peço desculpa, que será a minha intervenção. Peço então ajuda à Inês para a apresentação. Alguém tem que apresentar quem apresenta. Por isso, vamos então para o plano do matador frigorífico de Lisboa, 1930 e 1938, da investigadora Susana Domingos, que é investigadora integrada do História, Territórios e Comunidades, que é um polo da nova FCSH do Centro de Ecologia Funcional, Ciências para as Pessoas e o Planeta. Atualmente encontra-se a concluir a sua investigação de doutoramento sobre a indústria do frio em Portugal, na mesma instituição de ensino, ou seja, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem como principais áreas de interesse o património industrial ligado ao setor alimentar, bem como a história técnica associada ao abastecimento público durante o século XX em Portugal. E pronto, passo a palavra à Susana. Muito obrigada, Inês. Bom, vou partilhar então a minha apresentação. E começo por saudar quem nos está a ouvir e com certeza terá várias questões para nos colocar no final. Agradecer mais uma vez ao Miguel por este convite e à organização do Incuna, porque a temática da indústria alimentar, sobretudo em Portugal, é uma temática que é indissociável do território e por esse motivo é indissociável de Espanha. Portanto, há aqui uma ligação muito forte entre estes dois países. O caso que eu vos trago hoje é um caso muito particular que tem a ver com a cidade de Lisboa e que tem a ver com uma indústria que é a indústria frigorífica, e a forma como este caso, que se insere na minha investigação de doutoramento, é emblemático de como a indústria do frio se implementou e se desenvolveu na primeira metade do século XX em Portugal. Este plano frigorífico que vos trago hoje, este plano para o matador frigorífico, são 8 anos que não vão a resultar em nada, digamos assim. Portanto, não é uma história feliz aquilo que vos trago hoje. É uma história de um projeto que mexeu profundamente com as fundações da cidade, que mexeu profundamente com a forma como nós, lisboetas, comíamos carne, e agora vou situar especificamente a carne congelada, porque como a professora Helena Freitas de manhã tão bem disse, a questão ao longo de todo o século XX da enorme dependência que nós, portugueses, e desculpa Miguel, e nós europeus, temos face ao mercado, quer sul-americano, quer africano, para consumir este tipo de produto é gigantesca. E, portanto, este plano vai mexer com 4 grandes áreas que, de alguma forma, estão aqui refletidas nesta cadeia de frio que vos trago. Por um lado, é a forma como a cidade e o país produzia, e produzia uma coisa muito simples, que é gado bovino, porque o problema é sempre a carne vermelha, não é a carne suína, que levanta algumas questões, não é a carne de cabra, que tem oscilações de preço, não é a carne de cavalo, que provavelmente muitas pessoas na casa dos 80, 70 anos atualmente terão ouvido falar muito bem, mas é a carne de vaca. E eu já paulatinamente depois vou explicando. Mexe com um outro aspecto, que é a questão da cultura técnica, ou seja, como é que estes armazéns regionais que aqui aparecem, como é que estes armazéns conseguem garantir aquilo que a Inês José há pouco falava, que é o regular abastecimento alimentar da cidade. Um outro aspecto, uma outra dimensão fundamental é a questão da arquitetura, ou seja,
como é que já não é tecnicamente como é que isto se faz, como é que a termodinâmica se coloca à disposição do homem para que o homem não coma sazonalmente e coma melhor, de melhor qualidade. Aquilo que também estávamos a falar de manhã com a engenheira Carmo Martins sobre as políticas de uma melhor nutrição, políticas que atualmente num quadro europeu nos preocupam tanto, mas falávamos numas questões arquitetónicas, ou seja, como é que este matador pode estar a par dos seus congêneres europeus e garantir a máxima rentabilidade possível que um animal pode oferecer quando é abatido e depois distribuído. E por último, que é o que subjaz de tudo o que aqui está, é como é que como é que uma cidade industrial se organiza e se prepara para comer melhor. Sendo certo, e eu disse que trazia uma história triste, entre aspas, porque este plano, neste curto espaço de tempo que vos trago, não dá em nada, eu já explico porquê. É uma cidade que está em grande convulsão e precisa de responder a um problema grave, que é a fome. Os meus colegas anteriores foram falando paulatinamente disso, enviosadamente, mas a fome é uma realidade durante esta década e se recuarmos mais atrás, também a teremos com toda a certeza. Ora, chegamos a 1939, chegamos a 1930, porque esse é o primeiro marco que eu defini para esta apresentação que vos trago hoje, e na nossa Câmara Municipal, no nosso ayuntamento, é definido o anteprojeto para a instalação do novo matador frigorífico de Lisboa. O antigo, eu trago-vos a imagem aqui mais em cima, é um matadouro que se situa, eu já explico em termos geográficos melhor onde é que ele está, que se situa no centro desta nova cidade, mesmo naquilo que se começa a abrir como as avenidas novas da cidade, a Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Mel, etc. E é nesse ano que se percebe que, além de haver aqui um problema de instalação, portanto um problema arquitetónico e técnico, há também um problema de circulação, que é resolvido com a definição de uma lei que torna livre a circulação de carros de transportes de carnes entre estes eixos que vos acabei de dizer e que eu já vos mostro no mapa melhor. E 1939. 1939 é um marco fundamental a nível nacional, porque data da criação da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, e é nessa altura que o governo principal, central, um governo já salazarista, chama a si a responsabilidade de disciplinar, coordenar todas as ações dos organismos ligados à produção de produtos pecuários e necessariamente controlar esta questão da refrigeração, porque a questão da refrigeração é uma questão fundamental, é uma questão de suprema necessidade. Porquê é que eu trago estas duas fotografias? Porque a distância entre, nesta altura, entre 1930 e 1939, que separa o sítio onde se vende o gado, que é o mercado de gado, que hoje, para quem conhece a cidade de Lisboa, se situa onde foi demolida a Feira Popular. Portanto, aqui temos a Avenida da República. E o matador, a distância ainda era grande. Eu trouxe um mapa atual, só para vocês verem a distância que era para percorrer. E agora peço-vos que imaginem comigo o que seria em 1931, 32, 33, em toda esta década, porque estamos a falar deste recorte temporal, a deslocação de gado para cima e para baixo, perturbando a natural circulação do país. E este problema do abastecimento de carnes e, portanto, a introdução e o desenvolvimento da indústria do frio em Portugal é um problema que não é de agora, é um problema que remonta já ao princípio do século XX,
por um motivo óbvio, e agora volto um bocadinho atrás, porque em termos de circulação, em termos de venda, em termos de abastecimento, em Lisboa, quem produz gado não vende gado e não abate gado. E, portanto, há aqui uma diferença muito grande e uma, digamos que alguma propensão para haver uma pressão económica de venda e compra deste gado. E, portanto, o consumidor compra a um preço muito, muito superior, porque há uma especulação do preço de venda, e o intermediário é que vai, no fundo, ganhar mais com esta questão. Bom, este matadouro antigo que está no bairro das Avenidas Novas, que é conhecido como o Matador de Picoas, é inaugurado em 1863, mas é considerado modular. Eu volto atrás só para nós percebermos um bocadinho melhor. O facto é que, e agora recuando um pouco mais aqui no meu recorte temporal, o facto é que em 1913, dentro do município de Lisboa, são referidas num relatório que é enunciado por um deputado, Jaime Salazar de Sousa, que é médico e deputado municipal, 4 razões para mudarmos rapidamente este matador e tornarmos e adotarmos um matador mais moderno. Primeiro, havia uma necessidade gigantesca de instalar câmaras de refrigeração de carnes. E isso é dito claramente em 1913. Segundo, era preciso reformular toda a instalação elétrica. Terceiro, o transporte mecânico das carnes e das reses abatidas era necessariamente um transporte obsoleto, tinha que ser reformulado. E, por último, havia que alargar os laboratórios, havia que modernizar esta indústria do abate. Bom, e então vamos para onde? Não é? A cidade está a crescer, para onde é que nós vamos? O mapa que vos mostro aqui, e portanto eu volto a dizer, este é uma apresentação que tem muito a ver com o território, com a implementação que a indústria do frio imprimiu no território de Lisboa. O espaço que eu vos mostro agora é atualmente o Parque das Nações, a Expo 98. Do nosso lado direito é o Rio Tejo, do nosso lado esquerdo, se vocês repararem com um pouco mais de atenção, é a linha de caminhos de ferro. É escolhida a Quinta dos Olivais, que era propriedade militar na altura, para instalar o frigorífico, o matadouro, que na altura ainda não se sabia bem se seria frigorífico ou não, ainda se estava aqui um bocadinho a discutir. Quem é que vai ser determinante para a adoção, sim, desta tecnologia para o novo matador e a modernização do abastecimento das carnes por esta via? Vai ser determinante João Vieira de Paula Nogueira. É médico veterinário, é agrónomo, é republicano e, portanto, vai trazer para o município de Lisboa uma perspectiva de saúde pública, uma perspectiva de que, enquanto inspetor sanitário da Câmara Municipal de Lisboa, entre as décadas de 10 e 20, que antecedem este período cronológico que eu estou a dizer, que hoje estamos aqui a traçar, que é necessário reunir todas as condições para a construção de um matador. E eu passo a citá-lo. As condições materiais a que deve obedecer o novo matadouro são as que estão claramente estabelecidas pela moderna engenharia sanitária. Atualmente, as ciências médicas veterinárias exigem na inspeção dos animais de talho muitos cuidados, incompatíveis com a estreiteza do local do matadouro, e por essa razão é que se torna agora indispensável construir um matadouro novo, devidamente apetrechado, com todos os serviços que hoje são exigidos de um matadouro, que mormente, quando se trata de uma cidade, da importância social de Lisboa. Ou seja, há aqui uma noção de que pelo grande aglomerado populacional,
pelos ciclos de fome que fomos falando, havia que resolver a questão através deste matador e através do emprego desta nova tecnologia que era a refrigeração. Eu não me quero alongar muito mais sobre em termos técnicos, o que era este matador, mas trago-vos só aqui uma planta de 1954, data em que é finalmente inaugurado o matador frigorífico dos Olivais, que é esta planta que está aqui, porque ela mostra o modelo da escola alemã para os matadores frigoríficos. E segundo esta escola alemã, havia uma coisa muito simples a fazer, uma opção arquitetónica a fazer. Toda a linha de abate devia sujeitar-se a uma lógica de saúde pública, a uma lógica de assegurar o melhor proveito a tirar do abate destes animais. E para isso é uma construção, se vocês repararem, na horizontal, ponto número 1, para que justamente ao pingar estas reses não contaminassem que já está em baixo, e depois é impossível porque a fotografia é muito pequena, eu peço desculpa, mas o frigorífico deveria ocupar um lugar central dentro da própria estrutura arquitetónica para justamente assegurar esta mecânica. Bom, eu vou avançando rapidamente, julgo que ainda me sobram mais 5 minutos, certo? As próximas fotografias que vos trago mostram, já são depois da inauguração do matador. São duas perspectivas, uma nas vésperas da inauguração do matador, esta é de 53, esta a preto e branco, e esta é uma muito atual, com aquilo que vos dizia há pouco com a Expo, porque justamente este território sofreu há muito pouco tempo uma grande revitalização, e eu trago esta fotografia atual só para nós compararmos esta gigante mudança, e dizer-vos então que entre 35 e 38, todo o município se organiza no sentido de tratar da logística para que este matadouro seja possível. São aprovados os cadernos de encargos, são nomeados os arquitetos irmãos Rebelo de Andrade, que mais tarde vão construir o matadouro. São definidas planos de melhoramento, onde é encaixado este matadouro. Enfim, há um sem número de estratégias que são adotadas, sempre acicatadas por Paula Nogueira, e que vai acompanhar em sucessivos relatórios, agora já não como membro do município, como inspetor, mas como até lente da Universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e a pressionar no sentido de Lisboa ter um moderno matadouro e agora sim frigorífico. Bom, o que vai acontecer, e agora avançando um pouco mais, é que apesar de todas estas investidas nestes 3, 4 anos, o problema do abastecimento continua a colocar-se. A carne continua a ser vendida em talhos de muito má qualidade, sem condições absolutamente nenhumas. Há uma grande dificuldade em controlar os preços, apesar de todos os subsídios que o município dá a quem está a comprar e a quem está a comprar as reses para as vender, a carne para a vender ao consumidor, e quem está a produzir nos campos, na lavoura, estes animais. Apesar de toda essa política, é impossível controlar o valor a que a carne é vendida e, portanto, fazer chegar em quantidade e em qualidade esta carne. E é muito curioso, porque neste período de tempo que estou a falar, há 3 ou 4 países que surgem recorrentemente como países
a quem nós vamos recorrendo para retirar ou para importar carne. São eles Angola e Moçambique à cabeça, mas Brasil, Uruguai e Argentina. E há, por parte do governo, algumas isenções fiscais neste sentido, para que justamente seja possível continuar a abastecer a cidade. E é em 38 que chega ao governo do município, da nossa cidade de Lisboa, a primeira figura em muitos anos que não é militar, ok? É muito curioso porque deste período cronológico, deste recorte cronológico que vos trago, nós passamos por 5 governos, 5 presidentes diferentes da Câmara Municipal, e destes 5, só Duarte Pacheco é que não é militar ou não tem carreira militar. E é ele que vai também tentar, ao longo do ano de 38 e 39, controlar através de medidas, nomeadamente o que está aqui escrito, carne mais barata de uma determinada categoria às quintas-feiras, para resolver este problema do abastecimento. E, efetivamente, em 38 e depois em 39, ele consegue resolver em parte, não é? Ele consegue um aumento do consumo de carnes face ao que já tinha sido registado nos últimos anos. Estamos a falar de à volta de 1 tonelada de carne bovina, só bovina, ser consumida em 1939 só na cidade de Lisboa. Estamos a falar de conseguir que nem só nos meses de verão fosse abatida a carne bovina e chegasse ao mercado. São uma série de medidas que vão conseguir minimizar este problema. Acontece que em 39 ele percebe uma coisa muito simples, é que para efetivamente resolvermos o problema dos abastecimentos, envolvam eles ou não a indústria frigorífica, que é esta que me traz aqui hoje, era necessário pensar em Lisboa como um todo. Se recorrermos a uma bibliografia mais, de alguma forma, mais histórica sobre o papel da cidade na história, por exemplo, com o Luís Monforte, ele mostra isso, como é que a cidade é construída, é transformada de acordo com as necessidades de quem a habita. Duarte Pacheco percebe que é necessário contratar um urbanista e pensar durante algum tempo como é que a cidade pode ser construída para melhor acolher os seus cidadãos. E, portanto, em 39 interrompe todo o processo que tinha sido feito até aí, um processo longo e moroso e que envolveu uma soma avultada de dinheiro, para pensar com o The Grow neste plano diretor que vos trago aqui. Este plano sairá da gaveta, como muitos saberão, só em 48, e se vocês repararem, está aqui escrita letras muito, 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 muito pequeninas, o matador frigorífico, e é nessa altura que avança novamente, é que estes trabalhos são retomados, e com base nas equipas não só de engenheiros, como também de arquitetos, é que o projeto chega a bom porto. Em jeito de conclusão, e porque já me excedi no tempo, dizer-vos que apesar de todas as medidas que foram tomadas, e que eu fui enunciando algumas, ainda que de uma forma velada, porque a questão do abastecimento de carne não é uma questão que me diga, que seja central na minha tese. O que me interessa é como é que a carne serviu para a implementação desta indústria frigorífica e como é que facilitou o abastecimento à cidade. Dizer-vos que apesar de todas as medidas, o abastecimento alimentar à cidade foi sempre um problema gravíssimo. A Inês falou das questões das políticas uma década antes do que eu estou aqui a falar, e os problemas, posso-vos dizer, mantêm-se e vão se manter durante muitos anos, também como o Leonardo acabou de dizer.
Dizer-vos também que as questões do urbanismo da cidade, este plano urbanístico, mexia com a capacidade que o município tinha de se organizar e de se pensar para se pôr a par das suas congêneres europeias. Isso implicava dinheiro, sim, mas implicava conhecimento. E é por isso que em 1935 é feita uma viagem por uma equipa de engenheiros, sobretudo ao norte e centro da Europa, para se perceber como é que, norte e centro, estamos a falar, por exemplo, da Alemanha, para tentar perceber como é que um plano de um matadouro, segundo aquilo que vos acabei de mostrar e que depois acabou por ser implementado, fazia sentido. Portanto, havia aqui uma necessidade muito forte de uma cultura técnica que de todo não existia. E por último, dizer-vos que em 54, quando finalmente o matadouro é inaugurado, ele é tido como uma das grandes obras de modernização do Estado até aí. É decorado com uma linguagem ideológica do regime da altura e é inaugurado com pompa e circunstância como uma bandeira de modernização de um Estado que era altamente autoritário e controlador. E, portanto, este equipamento que vos trago é também ele muito dicotómico a este nível, não é? Se calhar termino por aqui, agradeço a vossa atenção e peço desculpa aos minutos em que me excedi.